Em continuidade ao nosso programa de capacitação para plantadores de igreja, nós estamos novamente juntos, agora para conversarmos sobre um importante assunto na plantação de novas igrejas, que é a consolidação, a criação e consolidação de grupo base. Para tanto, eu queria relembrar vocês dos 3 elementos imprescindíveis na plantação de novas igrejas. O primeiro deles é a pessoa certa, o plantador. O segundo deles é o processo certo, a pessoa certa inserida no processo adequado. O terceiro elemento é o suporte adequado, ou seja, a pessoa certa inserida no processo certo com o adequado suporte, suporte espiritual, suporte financeiro, suporte estratégico. Nesse momento, nós vamos nos concentrar em um dos pontos que fazem parte do processo adequado que um plantador deve estar inserido. Por muitos anos, décadas, muitas vezes nos nossos processos de plantação de novas igrejas, que nós chamávamos de congregações, via de regra um indivíduo ia solitariamente por uma região e tentava, por si só, fazer contatos e a partir desses contatos criar uma nova igreja. Essa ainda é a realidade em muitos lugares. No entanto, hoje em dia, quando nós falamos de plantação de igrejas, especialmente em cidades ou grandes centros urbanos, não se faz mais necessário que o plantador se conceba solitariamente. O primeiro passo num projeto de plantação de igreja, de uma igreja saudável e consistente, é justamente a formação de um grupo que, juntamente com o plantador, dará início a essa nova igreja naquela cidade ou naquele grande centro urbano. Quando você pensa em formação de grupo base, você precisa distinguir 2 possibilidades. A primeira possibilidade é de um plantador dar início a um grupo base a partir de não crentes. A segunda possibilidade é a de um plantador dar início a um grupo base a partir de um grupo de crentes, pessoas que já professam a fé cristã. Essas 2 possibilidades, elas têm as suas vantagens e as suas limitações. Eu vou procurar mostrar para vocês um pouco sobre o que significa plantar ou consolidar um grupo base a partir de não crentes, e quais são as vantagens e as limitações disso, como também vou procurar mostrar como fazer isso através de um grupo de crentes e quais as vantagens e desvantagens desta opção. Começando então por não crentes. Se você vai iniciar um grupo base com não crentes, o primeiro passo consiste em você fazer contatos com pessoas no bairro, na cidade, na região onde você vai plantar essa igreja. Eu sempre recomendo plantadores de igreja, quando vão plantar uma igreja num bairro, numa região, para que eles se atentem aos pequenos detalhes, como sempre abastecer o seu carro no mesmo posto de gasolina, ou sempre fazer suas compras no mesmo supermercado, tentando fazer contato com a caixa do supermercado, tentando fazer contato com o frentista do posto de gasolina, tentando conhecer quem é o proprietário daquele negócio, tentando conversar e saber um pouco mais da vida das pessoas que ali estão. É fundamental que o plantador esteja aberto a fazer novos contatos de maneira intencional. Não basta ele fazer novos contatos simplesmente para ter novos amigos e ser uma pessoa simpática e agradável. Nós estamos falando do plantador ter relacionamentos intencionais na direção da apresentação do Evangelho. Mas o primeiro passo é fazer o contato. O segundo passo é desenvolver amizades, é criar situações nas quais, através do contato inicial, o plantador percebe pontos de interesse em comum com a pessoa e, a partir desses pontos de interesse, se procura desenvolver amizades. Em alguns momentos, o plantador vai fazer contato com alguém que gosta de futebol e, a partir daí, pode surgir a oportunidade de jogar futebol junto com aquela pessoa ou ir assistir um bom jogo com aquela pessoa, ou mesmo convidar a pessoa para ir na sua casa assistir um jogo pela televisão e ter a oportunidade de conversar um pouco mais.
muitas vezes, nesse contato, o plantador percebe que aquela pessoa tem o mesmo gosto de música, estilo musical, e a partir dali se começa a conversar e trocar experiências, e numa próxima oportunidade o plantador arruma uma forma de deixar em MP3 ou em CD uma música naquele estilo musical, e assim vai se estabelecendo e desenvolvendo amizades. Mas a matéria-prima do plantador, quando ele procura criar e estabelecer um grupo base a partir de não crentes, são os contatos e a criação de novos relacionamentos de amizade. Terceiro, na medida em que você desenvolve essas amizades, procure semear o interesse por assuntos espirituais. Procure criar oportunidades para despertar no coração da pessoa o desejo de ouvir algo mais acerca de Jesus, acerca de uma espiritualidade a partir de Jesus, acerca do que Deus tem a dizer para a sua crise, para a sua dificuldade, para o seu problema. Essas oportunidades, elas ocorrem a todo tempo, nós precisamos estar sensíveis. Muitas vezes a pessoa com quem nós estamos desenvolvendo uma amizade, ela levanta um determinado assunto e o plantador tem a oportunidade de dizer para ela algo acerca do que a Bíblia diz, mas de uma maneira interessante, de uma maneira cativante, não de uma maneira engessada, que transmita religiosidade. O importante é que o plantador aproveite oportunidades para inspirar, despertar o desejo por espiritualidade na vida daquela pessoa. Na medida em que esse interesse cresce, chega um momento em que você deve convidar aquela pessoa para uma série de estudos bíblicos com você, na sua casa ou na casa de um amigo. Esses estudos precisam sim serem estudos informais, mas atrativos. Na minha experiência pessoal, eu descobri que nós vivemos numa sociedade onde inúmeras pessoas têm interesse sim em conhecer um pouco mais da Bíblia, tem interesse em saber o que a Bíblia diz sobre os mais variados assuntos, tem interesse em desenvolver uma espiritualidade mais próxima do que a Bíblia apresenta. No entanto, eles não têm oportunidade. E uma outra coisa, eles têm receio da igreja em si. Então, quando o plantador se aproxima, desenvolve amizade, desperta o interesse pela espiritualidade e convida aquelas pessoas a uma série de estudos bíblicos sem compromisso, simplesmente para que eles compreendam melhor a Bíblia, aprendam a ler a Bíblia e entendam qual é a proposta de Deus para as suas vidas. Muitas pessoas, você vai se surpreender, estão profundamente interessadas numa proposta como essa. E através dessas atitudes, o plantador deve criar uma rede de amizades. E gradativamente, essas pessoas que vêm e passam a estudar a Bíblia e compreender a proposta de uma espiritualidade a partir de Jesus, vão se render ao amor de Deus oferecido em Jesus, vão se tornar discípulos de Jesus, e esses grupos que inicialmente eram grupos voltados para pessoas interessadas, se tornam um grupo de pessoas agora que são discípulos e que precisam aprofundar a sua fé, e gradativamente o plantador terá o seu grupo base formado por não crentes. Quanto tempo isso leva? Esse é o ponto frágil de você iniciar um projeto de plantação, criando e estabelecendo um grupo base a partir de não crentes. Via de regra, isso leva um pouquinho mais de tempo. Talvez um plantador com uma alta potencialidade para relacionamentos pessoais, com dons bem específicos na área da evangelização, consiga consolidar esse grupo base a partir de não crentes em um ano. Talvez pessoas não tão extrovertidas, não tão relacionais, sem dons específicos na área da evangelização, vão levar em torno de 2 anos. Então nós diríamos que esse grupo base, ele vai estar pronto para que a partir dele nasça uma igreja depois de 1 a 2 anos. Certamente você nesse momento é levado a pensar, mas e se eu formar um grupo base a partir de cristãos? Claro, se você
formar um grupo base a partir de cristãos, você ganhará no fator tempo, com toda certeza. Então, como que você pode formar esse grupo base a partir de cristãos? Via de regra, quando um plantador é deslocado para uma região, é deslocado para uma cidade ou para um bairro, a igreja-mãe ou o presbitério normalmente já fez alguns contatos e dá dica para ele acerca de pessoas e famílias que são cristãs, algumas delas presbiterianas, outras de outras denominações, mas que moram naquela região e que precisam ser contatadas e se juntarem a esse grupo. Então, o primeiro passo seria o plantador fazer contato com essas pessoas, marcar uma visita, ir conversar com essas pessoas, iniciar um processo de amizade, de troca de experiências, ouvir um pouco da história de vida dessas pessoas. Mas um segundo passo, quando se trata de pessoas já cristãs, é muito importante. Esse passo é a necessidade do plantador esclarecer para essas pessoas o que significa um projeto de plantação e como se caracteriza esse projeto de plantação. Eu digo isso porque um dos problemas muito comuns em projetos de plantação formados a partir de pessoas já cristãs é que no grupo base o plantador inicialmente fica feliz porque os cristãos se aproximam e se juntam nessa nova empreitada na sua vida. No entanto, com o passar do tempo, ele se apercebe que aquelas pessoas se aproximaram do grupo, tentando fazer daquele grupo o espaço para que elas criem a igreja, a imagem e semelhança delas. Elas têm um sonho de igreja, elas deixaram uma igreja no passado brigadas com a liderança porque elas queriam fazer determinadas coisas e quando elas são convidadas para começar uma nova igreja, elas têm uma agenda e nem sempre essa agenda vai contribuir com o trabalho do plantador, nem sempre essa agenda é correlata à filosofia da igreja que vai nascer e nem sempre essa agenda é coerente com a própria doutrina e teologia da igreja que está sendo plantada. Logo, é importante que você convide essas pessoas para uma série de estudos bíblicos. Depois de fazer o contato e esclarecer qual é a proposta, convide essas pessoas para um tempo de estudo bíblico na sua casa ou na casa de um amigo. Já já eu quero falar um pouquinho sobre o que você pode estudar com essas pessoas a fim de fazer desse grupo realmente um grupo que vai dar sustentação e vai, a partir dele, você vai poder plantar uma igreja saudável e multiplicadora. Quando nós falamos de formar grupo base a partir de pessoas cristãs, a boa notícia é o fator tempo. Quando você planta ou consolida um grupo base a partir de não cristãos, você leva aí de 1 ano a 2 anos para ter um grupo consistente. Quando você trabalha a partir de pessoas já cristãs, você pode ter um grupo formado e consolidado entre 4 a 6 meses. Mas tome cuidado porque o que parece bom pode não ser tão bom assim. Então, nós precisamos identificar uma outra diferença do grupo formado por não cristãos e o grupo formado por cristãos. Grupo formado por não cristãos, via de regra, se tornam altamente evangelizadores, porque é um grupo formado por pessoas novas na fé, pessoas que descobriram o amor de Deus através de Jesus, que se renderam a esse amor, estão vivendo a plenitude desse primeiro amor e querem sim contar aos seus amigos, aos seus parentes, aos seus vizinhos acerca dessa grande descoberta. Logo, grupos bases formados a partir de pessoas não cristãs são grupos que têm um poder evangelístico muito grande e intenso. O contrário se dá com grupos bases formados a partir de pessoas já cristãs. Existe uma regra que muitos escritores e pensadores defendem, que a fertilidade espiritual, a multiplicação na fé é inversamente proporcional ao tempo de igreja que uma pessoa possui. O que essas pessoas querem dizer? Que quanto mais tempo uma pessoa
é cristã, frequenta uma igreja, gradativamente ela perde contato com amigos de fora da igreja, com parentes de fora da igreja, perde muitas vezes até o próprio entusiasmo da caminhada cristã e se torna muito difícil para essas pessoas fazerem discípulos, muito difícil para essas pessoas influenciarem seus parentes, seus amigos, seus vizinhos pela fé cristã. Bem, então a alternativa seria você estar aberto para conciliar as duas coisas. Esteja aberto para a possibilidade de, como plantador, você alcançar algumas pessoas para Cristo e começar a investir nos primeiros passos da vida cristã dessas pessoas, ao mesmo tempo chamar para perto pessoas com um pouco mais de caminhada cristã, que possa te ajudar a consolidar e até mesmo a cuidar desses recém-convertidos. No entanto, se torna muito importante que você seja o seu grupo base formado por não cristãos, seja o seu grupo base formado por pessoas cristãs, que você saiba exatamente o que você precisa fazer antes de iniciar o primeiro culto público. Preste atenção no que eu acabei de dizer, porque muitas vezes plantadores dão início ao seu projeto com o culto público e isso é um ato precipitado e que muitas vezes tem um alto preço de prejuízo para o plantador ao longo do seu projeto. Nos últimos 10 anos eu tive a oportunidade de acompanhar inúmeros projetos de plantação, a ouvir inúmeras histórias e normalmente eu tenho o hábito de fazer uma pergunta a plantadores, que é: se você pudesse fazer diferente, o que você faria? É interessante que a maioria dos plantadores costuma me responder que se ele pudesse começar novamente, ele gastaria mais tempo com o seu grupo base antes de iniciar o primeiro culto público. Isso tem uma razão de ser. Porque depois que o plantador inicia o primeiro culto público, existem inúmeras demandas e não existe mais tempo para consolidar a visão, consolidar a filosofia dentro do grupo base. Consequentemente, na medida em que questões emergem, problemas surgem, o próprio grupo base que acompanhava o plantador não pensa da mesma forma e, às vezes, o próprio grupo base se torna não uma fonte de apoio e suporte ao plantador, mas uma fonte de tensão e problemas para o plantador. Então, nós temos procurado orientar plantadores a gastarem em torno de 4 a 6 meses com o seu grupo base, consolidando uma visão clara do que essa igreja que vai nascer, vai vir a ser, quais serão as características dessa igreja, como essa igreja vai funcionar, por que ela vai funcionar dessa maneira e capacitando o seu grupo base a ter uma visão missional, uma filosofia missional, um estilo de vida missional. Deixa eu então organizar isso de uma maneira mais didática para você. Eu dividiria esses 4 a 6 meses com o grupo base em aproximadamente 5 fases. Deixa eu falar um pouquinho com você sobre a primeira fase. A primeira fase com o seu grupo base, que vai durar em torno aí de 4 a 6 semanas, consiste em você criar neste grupo base uma eclesiologia missional. Muitas pessoas, mesmo aquelas que estão vindo de igrejas presbiterianas ou de outras denominações, muitas vezes eles têm uma visão de igreja que não vai colaborar para um processo de plantação, é uma visão ensimesmada, é uma visão mais estrutural do que missional. Se faz muito importante que você, então, plantador, gaste em torno de 4 a 5 semanas estudando com o seu grupo base acerca da visão bíblica da igreja. Mostre para o seu grupo que desde o chamado de Abraão, Deus chama o seu povo para ser uma bênção para os de fora. Mostre para o seu povo, para o seu grupo base, como o desejo de Jesus, as últimas palavras de Jesus implicam em que os seus discípulos
olhem para fora e tenham a intencionalidade em alcançar aqueles que ainda não fazem parte do povo de Deus, mas foram escolhidos pelo seu grande amor para fazê-lo. Invista tempo para construir na mente do seu grupo base uma eclesiologia consistente, uma eclesiologia comprometida com a missão de Deus no mundo. Nunca pense que esse tempo vai ser um tempo perdido no seu projeto, muito pelo contrário, esse vai ser um tempo de investimento consistente no seu projeto. A segunda fase consiste em você desenvolver uma filosofia missional com o seu grupo base. A primeira fase, construir uma eclesiologia missional. A segunda fase é uma filosofia missional. O que significa isso? Esse é o momento em que o grupo base começa a discutir quais serão os valores e princípios dessa nova igreja. Todas as igrejas respondem algumas perguntas da mesma forma. Quando nós pensamos o que significa ser uma igreja bíblica, todas as igrejas utilizam palavras diferentes, mas a definição é muito próxima. Mesmo no contexto denominacional, quando nós perguntamos o que significa ser uma igreja presbiteriana, todas as igrejas elas têm uma resposta mais ou menos comum, porque a nossa visão bíblica e teológica é praticamente a mesma. No entanto, quando igrejas locais olham ao seu redor e percebem e têm a consciência de qual é o grupo de pessoas que Deus está enviando elas para alcançar, essas igrejas elas vão desenvolver alguns valores e alguns princípios que são muito característicos daquela região, valores e princípios que são característicos das pessoas, da cultura daquela região. De repente, você vai plantar uma igreja numa cidade ou numa região do país onde as pessoas são altamente relacionais, isso vai ter implicações nos valores e princípios que vão sustentar essa nova igreja que você vai plantar. Talvez você vá plantar uma igreja num grande centro urbano, onde as pessoas trabalham o dia todo, algumas trabalham à noite, outras estudam à noite, elas possuem pouco tempo para se relacionar e isso vai gerar implicações nos valores e princípios norteadores dessa nova igreja que você vai plantar. Normalmente nós gastamos mais um mês trabalhando a filosofia da igreja, construindo esses valores e princípios junto com o grupo base. Esse é um momento em que você lançou os valores do que é uma eclesiologia bíblica comprometida com a missão. E agora você está junto com o seu grupo base, construindo quais serão os princípios e valores norteadores, então, dessa nova comunidade na missão. Pensando então agora na fase 3 da formação e consolidação de um grupo base, chegou a hora do grupo base definir as estruturas dessa igreja que será formada. Por favor, esteja atento à sequência muito importante. Na primeira fase, que dura em torno de um mês, de 4 semanas a 6 semanas, você está definindo com o seu grupo base a eclesiologia, a base bíblica teológica dessa igreja que está surgindo. Depois, na fase 2, durante 4 semanas, você está definindo com o seu grupo base os princípios e valores que vão nortear essa nova igreja na missão. Agora, na fase 3, chegou a hora de você definir com o seu grupo base quais serão as estruturas correspondentes a essa filosofia e, consequentemente, a essa eclesiologia que foi formada junto a esse grupo base. É importante isso porque muitos plantadores tomam decisões, e muitas vezes, de forma pragmática e isolada. E isso acaba gerando problemas ao longo do processo de plantação. Plantadores tomam decisões de maneira pragmática quando eles leem um livro, quando eles vão numa conferência, quando eles escutam falar de uma determinada igreja e sabem que lá naquela determinada igreja eles fazem determinadas coisas de uma maneira
interessante aos olhos do plantador e o plantador simplesmente decide que nessa nova igreja ele vai fazer da mesma maneira, porque, qual a razão? Ele simplesmente gostou, ele achou interessante, ele acha que vai funcionar. Essa forma de tomar decisões se caracteriza o pragmatismo. Quando o plantador toma decisões não baseado na reflexão eclesiológica, não baseado em valores e princípios norteadores de uma nova comunidade, mas toma decisões baseado no seu gosto pessoal e em coisas que ele acha interessante. Também é um problema quando o plantador toma essas decisões isoladamente, sem a participação do seu grupo, porque as pessoas começam a ter a sensação de que essa nova igreja é a igreja dos sonhos do plantador e não do grupo. É muito importante que esse processo de formação da estrutura da igreja seja um processo comunitário. A base é eclesiológica, o norte são os princípios e valores. E agora chegamos no momento de definirmos quais são as estruturas coerentes a essa filosofia e a essa eclesiologia estabelecida com o grupo base. Deixe-me dar alguns exemplos dessa estrutura que vai ser definida. Dependendo do local, dependendo da região, dependendo do povo que essa igreja pretende alcançar, por exemplo, chegou a hora do grupo base discutir qual será o melhor horário para o culto público dessa comunidade. Ou talvez eles tenham que discutir qual será o melhor horário para a escola bíblica dominical e o formato dessa escola bíblica dominical dependendo do grupo e das pessoas que eles vão atingir. Deixa eu dar dois exemplos para você entender essas duas definições que são também apenas dois detalhes de uma estrutura muito maior do que essa. Se uma igreja vai ser plantada numa região de prédios, com apartamentos pequenos, mas uma grande região, e aonde ali vão se mudar para aquela região inúmeros jovens casais, pessoas que estão começando a vida. Consequentemente, essa igreja precisa conceber qual é o ritmo de vida desses jovens casais. Essa igreja precisa considerar que esses jovens casais certamente em breve terão filhos pequenos. Consequentemente, os horários dessa nova igreja precisam conceber o ritmo de vida desses jovens casais, a estrutura física dessa igreja precisa conceber o fato de que em breve esses jovens casais terão muitas crianças por ali. Uma igreja precisa definir as suas estruturas que envolvem o seu espaço físico, os seus horários de reunião, o seu formato de educação cristã, o seu estilo de culto e de adoração, grandemente sensível às necessidades daqueles que ela pretende alcançar. Para que ninguém cometa qualquer equívoco nessa hora, é importante nós nos lembrarmos o seguinte: nós não vamos tornar o Evangelho mais diluído para que ele possa ser aceito. O Evangelho de Cristo é inegociável, nós vamos apresentar o Evangelho com toda a integralidade. No entanto, nós podemos sim eliminar toda espécie de ruído desnecessário, ruídos que possam impedir essas pessoas de compreenderem e ou até mesmo ouvirem o Evangelho. Depois da fase da definição da estrutura, nós passamos para a quarta fase da criação e da consolidação do grupo base. Nessa quarta fase, nós vamos desafiar o grupo base a ter uma vida missional. Uma vida missional. Se na primeira fase nós desafiamos a uma eclesiologia missional, na segunda fase a uma filosofia missional, na terceira fase a uma estrutura missional, agora chegou a hora de nós desafiarmos o nosso grupo base a ter uma vida missional. Nós queremos fazer do nosso grupo base um verdadeiro exército de evangelizadores, pessoas realmente sensíveis aos seus vizinhos, sensíveis aos seus parentes, sensíveis aos seus amigos de trabalho. Esse é um momento que durante 4, 5, 6 semanas, você procura aquecer o coração do seu grupo base em relação ao amor de Deus pelos filhos perdidos.
Esse é o momento em que você pode ensinar o seu grupo base uma forma simples de inspirar seus amigos, parentes e vizinhos a pensarem nas coisas de Deus. Esse é o momento em que você pode ensinar o seu grupo base um método simples de evangelização para que eles tenham sempre uma forma efetiva de comunicar o Evangelho de Cristo aos seus amigos, parentes e vizinhos. Dessa forma, antes que a igreja tenha o seu primeiro culto público, você tem um grupo de pessoas que, primeiro, eles entenderam as bases bíblico-teológicas do que é a igreja em relação à missão de Deus no mundo. Você tem pessoas que pensam eclesiologicamente de forma comprometida com a missão. Você tem pessoas que se juntaram e definiram linhas norteadoras, princípios e valores desta nova igreja que está por surgir. Essas pessoas fizeram definições estruturais, não baseadas nas preferências pessoais delas, mas elas fizeram definições estruturais pensando nas pessoas que elas pretendem alcançar através do amor de Deus. E agora elas estão capacitadas para entrar em contato com seus parentes, amigos e vizinhos, inspirá-los na direção de Jesus e aproximá-los de alguma forma do Evangelho oferecido por Deus em Cristo Jesus. Chegamos então na quinta e última fase da criação e consolidação do grupo base. Esse é um momento onde os conceitos teológicos já foram definidos, a filosofia, a estrutura e o desafio de se viver de maneira missional já foi lançado. Então, é hora de nós olharmos para o nosso primeiro culto público. Esse é um momento que dura talvez de 2 a 4 semanas, dependendo das necessidades do grupo, dependendo das facilidades do grupo em se ter um lugar físico para se reunir e preparar esse lugar para o primeiro encontro público. No entanto, esse é um momento muito especial, porque o grupo unido vai começar a conceber como que eles vão organizar o primeiro culto público, qual a série de pregações que talvez dará início a essa nova igreja, como serão os convites, os folders que eles vão utilizar para convidar os seus amigos, seus parentes, vizinhos, quais vão ser as ferramentas, talvez alguma coisa na rádio ou talvez algum outdoor na cidade, anunciando ou despertando o interesse das pessoas nessa nova igreja que está surgindo na cidade para abençoar a vida das pessoas que ali existem. Esse é um momento também em que o grupo base se distribui nas mais variadas tarefas dessa nova igreja que vai nascer. E essa é uma grande vantagem na plantação de novas igrejas, porque na plantação de novas igrejas, os cristãos eles precisam viver uma prática comprometida com o serviço ao outro. Muitas vezes em nossas igrejas, devido ao grande número de pessoas podem frequentar os cultos por muitos anos sem ter qualquer compromisso em servir o outro. No entanto, num grupo base com 20, 30 pessoas, se nós vamos iniciar o culto, não tem muito espaço para pessoas simplesmente assistirem o culto. Elas precisam fazer alguma coisa. 2 dessas pessoas talvez estejam à frente do salão, do espaço físico para essa nova igreja, para cumprimentar os visitantes, para dar as boas-vindas. Outras 2, 3 pessoas estão responsáveis pela parte musical, elas que vão ter que preparar as músicas, os hinos, os cânticos de uma maneira bonita, de uma maneira excelente, em louvor ao nosso Deus. Outras 2, 3 pessoas vão conceber as aulas para as crianças. Nós não sabemos se as crianças vão aparecer, mas se elas aparecerem, nós já temos um grupo para cuidar daquelas crianças.
Da mesma forma, 2, 3 pessoas estão comprometidas em ter algo preparado para os adolescentes. Não sabemos se os adolescentes vão aparecer no primeiro, segundo, terceiro culto, mas quando eles aparecerem, nós já temos pessoas preparadas para servi-los, para comunicar o Evangelho de Cristo a eles e para incentivá-los a uma caminhada cristã. Algumas pessoas não vão trabalhar no primeiro culto em si, mas eles vão trabalhar previamente ao primeiro culto. Talvez algumas pessoas vão se dedicar a criando esse folder, criando esse flyer, esse convite de divulgação. Outros talvez queiram trabalhar já criando uma homepage para a igreja, para convidar os seus amigos pela internet, colocando um link no e-mail, dizendo, olha, essa é a nova igreja que está surgindo na cidade e nós queremos convidar você para um momento muito especial. Dessa forma, essas 2 semanas, de 2 a 4 semanas, é um tempo muito gostoso de mobilização do grupo na expectativa desse primeiro culto público. Quando nós chegamos ao primeiro culto público, nós não damos início a um projeto que vai ser uma tentativa de uma nova igreja, não. Quando nós chegamos ao primeiro culto público, nós começamos uma nova igreja no bairro, uma nova igreja na cidade. Ela é uma nova igreja com toda a estrutura de uma igreja. Ela nasceu para ficar, para abençoar pessoas, para servir pessoas. Ao longo de todo esse processo, pelo menos 3 coisas são muito importantes para o plantador estar atento e assim eu caminho para nós encerrarmos mais essa aula. A primeira coisa é, o plantador jamais pode se esquecer que pessoas não são matéria-prima da realização pessoal dele, mas pessoas são ovelhas de Deus sob a responsabilidade deles. Eu digo isso porque muitas vezes nós plantadores envolvidos com a tarefa de plantar igreja, passamos a olhar o nosso grupo base como a matéria-prima da nossa realização, como matéria-prima para alcançarmos os nossos objetivos e nos esquecemos de pastorearmos essas pessoas, de cuidarmos dessas pessoas, de prestarmos atenção nas necessidades dessas pessoas. Esse é um momento em que nós estamos consolidando uma relação pastoral com os nossos primeiros crentes naquela nova igreja. Por isso, não se esqueça, pessoas valem mais do que projeto. Uma segunda coisa que o plantador não pode se esquecer é que o que nós vamos estar fazendo e consolidando nesses primeiros 4 a 6 meses no grupo base, vai se tornar grandemente o DNA dessa nova igreja que vai surgir. A maneira como aquelas pessoas que estão com você no grupo base firmarem compromissos, a maneira como elas passarem a pensar e conceber a igreja, a maneira como elas entenderem a missão delas no bairro, na cidade, a forma como elas se comprometerem no alcance dos seus amigos, parentes e vizinhos, vai se tornar o DNA dessa nova igreja que vai surgir. Tamanha é a importância desses 4 a 6 meses iniciais no cuidado, no zelo, em se semear uma visão saudável, uma visão bíblica, uma visão empolgante, na qual o Evangelho esteja no centro das vidas, para que essa nova igreja nasça comprometida com a missão de Deus e comprometida com a multiplicação de novas igrejas. E uma terceira e última coisa que o plantador jamais pode esquecer nesse processo. Métodos, eles são importantes e podem sim serem usados por Deus para nos guiar. Quando nós pegamos as páginas do Antigo Testamento, Deus criou inúmeros rituais para que homens e mulheres entendessem verdades espirituais. Logo, nós podemos usar métodos para servirmos a Deus com excelência, plantando igrejas saudáveis e consistentes.
No entanto, plantadores, nós jamais podemos nos esquecer que nós precisamos depender de Deus através dos métodos. Não são os métodos que vão nos levar a sermos bem-sucedidos na tarefa, mas é o poder capacitador de Deus agindo em nós e através de nós. O melhor exemplo que eu tenho disso, sempre quando eu estou refletindo sobre método e dependência de Deus, é a vida de Neemias. Porque Neemias se mostra um líder que possuía métodos. Se você pegar, por exemplo, a conversa de Neemias com o rei da Síria, ele tinha uma estratégia, ele tinha um método pré-estabelecido. No entanto, se você ler o capítulo 1, Neemias passou 4 meses orando. Sabe o que isso significa? Neemias, enquanto orava, escrevia suas metodologias e estratégias. Enquanto escrevia suas metodologias e estratégias, ele orava. Neemias nos ensina a confiarmos plenamente em Deus e, orientados pelo Espírito Santo de Deus, usarmos métodos para a glória e para a honra do nosso Deus. No entanto, nós nunca podemos nos esquecer que a força para a realização de toda boa obra que vai enaltecer o nome do nosso Deus, que vai engrandecer o nome do nosso Deus, não vem do método em si, mas vem do próprio poder do Espírito Santo que habita em nós. Por isso, terminando, eu queria desafiar você, nesses 4 a 6 meses de consolidação do seu grupo base, procure semear no coração desse grupo a certeza e a convicção de que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós podemos pensar ou imaginar, através do poder dele que atua em nós. Semeie no coração do seu grupo base sonhos. Ensine o seu grupo base acerca dos caminhos que serão trilhados para a plantação dessa igreja sadia e bíblica. Mas faça isso com os joelhos no chão, confiando plenamente no poder de Deus e dependendo totalmente da capacitação que vem do alto, que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. Que Deus o abençoe nessa tarefa de plantar novas igrejas para a honra e glória dele, o nosso amado Deus.